Paz do Senhor, igreja. É um privilégio estar de novo aqui com vocês, mais uma vez agora trazendo o que Deus primeiramente falou comigo através da sua palavra. A razão de eu ter escolhido esse texto é justamente porque ele me alertou sobre um pecado extremamente nocivo, extremamente prejudicial ao nosso relacionamento com Deus, né? Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, Ele falou comigo através desse texto, e a minha oração, né, para que Ele possa nos confrontar e nos confortar através da sua palavra. O sermão que eu trago hoje, ele se encontra no texto base, o capítulo 3 de Hebreus, a partir do versículo 12 até o versículo 14. Vamos fazer uma leitura para que a gente possa introduzir o sermão. Quem não achou, diga misericórdia. Todo mundo achou? Que diz o seguinte, eu vou ler na versão Nova Almeida, porque ela é uma linguagem mais simples, eu queria justamente trazer ela de forma audível, né? Na versão Nova Almeida, o texto diz o seguinte: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme, até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. O sermão que eu trago hoje fala acerca do perigo da incredulidade, que dificilmente habitará sozinha no coração humano. Geralmente, ela convida suas amigas próximas, como, por exemplo, a murmuração, a desobediência e até mesmo a religiosidade. Um coração que não crê totalmente na sabedoria e na graça de Deus tende a questionar e, por vezes, até a murmurar da sua situação, seja física, financeira ou até mesmo espiritual. Um coração que não crê totalmente que Cristo nos chama e nos capacita a vivermos uma vida de santidade, tende a desobedecer do seu Senhor e ir contra a sua vontade. Um coração que não crê que, por mais que o seu pecado seja abundante e a graça na vida dele é superabundante, tende a depositar sua segurança na sua performance, achando que Deus ama ele menos quando ele erra mais, né? E ele ama mais quando ele erra menos. Um coração que não crê totalmente, genuinamente e insistentemente no amor de Deus, manifesto na cruz, tende a ser desesperançoso. Mas calma, tenha uma esperança. Nada está perdido para aquele que coloca a sua fé e confiança nos méritos de Jesus. O alerta do nosso Senhor e Salvador é que, na verdade, examinemos a nossa fé e onde, ou melhor, em quem ela está firmada. Eu queria antes, trazer um pouco do contexto da carta, que eu escolhi o texto, né? É importante citar o contexto dessa carta. O nome, Carta aos Hebreus, sugere que ela foi escrita a cristãos judeus, né, que de origem judaica, mas que criam no Evangelho de Jesus Cristo. No entanto, as perseguições ao cristianismo e as próprias tribulações naquela época estavam tentando esses crentes judeus a abandonarem a fé, voltando, por exemplo, ao judaísmo, né? O autor, que até hoje não é confirmado, né? Algumas pessoas dizem que era Paulo, outras pessoas dizem que era Barnabé, mas a conclusão que a gente tem hoje é que a gente não tem como concluir nada de certeza, né? Então não é confirmado esse autor. Ele está ao longo da carta focando em dois objetivos principais. O primeiro é mostrar que Jesus é superior a tudo e a todos. Ele é superior aos rituais judaicos, ele é superior aos sacerdotes, ele é superior ao sacrifício, ele é superior aos profetas, ele é superior aos anjos, ele é superior do que tudo e todos, né? E o segundo objetivo dessa carta é desafiar o leitor a permanecer firme a esse Jesus que é superior, permanecer fiel até o fim, apesar das tribulações. Então, de certa forma, a carta está ali para embasar, né,
mostrar por que os cristãos judeus que estão sofrendo perseguições não devem voltar para o judaísmo. Vale a pena seguir, vale a pena estar junto com Cristo, mesmo apesar das tribulações, né? Ele é digno de toda a nossa confiança e devoção. Existem muitas lutas internas e externas na nossa caminhada, né? No contexto da carta da época, ela estava sendo endereçada para cristãos judeus, provavelmente para cristãos judeus. Hoje ela está sendo endereçada para a gente. Está dizendo justamente que, apesar dos desafios internos e também externos da nossa vida, não devemos abandonar o Evangelho, não devemos retroceder. Cristo é o único caminho para a vida eterna. Então vamos ao texto. No versículo 12, nós vemos a advertência. Tenham cuidado, irmãos. O exemplo usado nesse capítulo, se você voltar alguns versículos antes, o exemplo nesse capítulo, se você voltar em alguns versículos antes, você vai ver que ele vai estar falando sobre o povo de Israel. Ele está falando que Deus está lembrando, na verdade, né? Até porque na carta de Hebreus subentende-se que, se ela foi escrita para hebreus, os hebreus eles conheciam as histórias judaicas, eles conheciam as traduções. Pelo menos nós podemos confirmar de que o público-alvo dessa carta sabia o que era sacrifício, sabia o que era sacerdote, sabia quem era Melquisedeque, sabia quem era Moisés, o que fortalece grandemente a tese de que foi escrita para judeus, né? E aí lembra justamente da história do povo israelita, o povo que foi tirado, né, da escravidão do Egito e foi direcionado e encaminhado para a terra prometida. Assim é conosco. Então nós temos um paralelo aqui. Nós temos um paralelo de um povo que é tirado do Egito, colocado no deserto para caminhar em direção à terra prometida. Nós fomos libertados do império das trevas e encaminhados para a Nova Jerusalém. Percebe que você tem o paralelo aí. Da mesma forma que os hebreus eles foram libertados da escravidão do Egito, nós fomos libertados do império das trevas, da escravidão do pecado. Da mesma forma que eles são direcionados pelo deserto, nós estamos aqui vivendo nessa terra como peregrinos. Da mesma forma que nós temos uma terra prometida, nós também temos uma terra prometida. Uma terra onde não haverá mais choro, mais dor, uma terra onde, de fato, nós podemos chamar de eterno lar. Né? Mas temos, além disso, nós temos vários paralelos mais internos com isso, né? O povo de Israel, ele duvidou de Deus, ele murmurou contra Deus e ele até se relacionou com outros deuses. O coração incrédulo levava os israelitas a questionar: será que Deus me trouxe ao deserto para morrer? Será que não era melhor eu ter ficado como escravo do Egito? O nosso coração ele tende a fazer essas mesmas perguntas. Passamos não só por tribulações externas, mas também por lutas internas. Nós vivemos o dualismo que Paulo fala em Romanos 7. Né? O bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse faço. Tudo isso tenta o nosso coração a questionar a mesma coisa. Será que eu sou um cristão mesmo? Será que Deus me abandonou? Será que, não é nem Ele deve me abandonar, mas será que Ele sequer me chamou? Será que eu sou um cristão mesmo ou sou apenas um religioso? Será que não era melhor ficar anestesiado pela escravidão do pecado, da libertinagem, dos vícios, das trevas? Esse questionamento era presente nos israelitas que estavam caminhando no deserto. E é uma tentação da nossa natureza, dos nossos inimigos. O que o texto diz? Tenham cuidado, irmãos, para não terem um coração incrédulo que se afaste do Deus vivo. Por quê? Porque Ele não se afasta dos seus filhos. O que prejudica muitas vezes a nossa fé e dá brecha para essa incredulidade é a falta de uma compreensão correta de quem é Deus. Você não precisa de estratégias religiosas, você não precisa de profetadas, você não precisa de fardos pesados ou vãs repetições. Você não precisa dessa religiosidade. O que você e eu precisamos é de um conhecimento mais profundo de quem Deus é. Porque quanto mais conhecemos quem Deus é, mais conhecemos sobre quem Deus escolheu salvar. Olhar para a sua palavra e ver o quanto o nosso pecado é abundante, mas o quanto a graça de Deus é super abundante. É isso que nós precisamos e é isso que nos vai manter na caminhada pelo deserto, em direção à terra prometida. Então, de fato, nós não podemos achar que Deus, de fato, se afasta de nós, mas quando nós estamos afastados de Deus é justamente porque nós nos afastamos dele, por causa de uma incorreta compreensão do seu amor, do seu ser, né?
No versículo 13, que ele fala justamente assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. No versículo 13, eu queria destacar algumas perguntas e suas respostas respectivas. Perguntas que podem nos prender e as respostas para essas dúvidas. Como também uma exortação para ouvirmos exclusivamente a voz do bom pastor. Eu falo exclusivamente porque existem outras vozes que tentam falar ao nosso coração, aos nossos ouvidos, né? Mas diante disso, o texto diz em que tempo nos devemos nos animar. Então, começa por isso. Em que tempo nós devemos nos animar? Olhe para o texto, ele vai falar: exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. E aí está justamente a nossa pergunta para em que tempo nós devemos nos animar, né? Nós não temos controle do futuro. Devemos confiar que Deus tem o controle. E não devemos ficar presos no passado, porque o próprio Deus joga ele no mar do esquecimento. John Bunyan pontua de uma forma muito interessante, e eu achei por bem colocar e compartilhar com os irmãos. Ele pontua de uma forma muito interessante um versículo que se encontra em João 6,37. João 6,37 é justamente quando Jesus fala sobre que é o pão da vida. E, de certa forma, naquele discurso, é aquela famosa passagem onde alguns discípulos eles vão embora e Jesus ele se volta para os seus discípulos e pergunta se eles querem ir também. Né? Pedro ele fala: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? No versículo 37, Jesus fala justamente assim, né? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum, eu lançarei fora. O que ele pontuou sobre isso é justamente que Jesus, é como se a gente tivesse cheio de questionamentos, tivesse cheio de perguntas, e Jesus ele simplesmente respondesse todas com essa passagem. É como se o nosso coração repetisse essas dúvidas, questionamentos e desculpas, mas Jesus repetidamente nos diz a mesma coisa. É como se o nosso coração dissesse: mas eu sou o grande pecador. E aí Jesus fala: de modo nenhum eu lançarei você fora. Mas eu sou um pecador de longa data. E ele fala: mas de modo nenhum eu lançarei você fora. Mas eu sou um pecador de coração duro. De modo nenhum eu lançarei você fora. Mas eu sou um pecador desviado. De modo nenhum o lançarei fora. Mas eu servi a Satanás por todos os meus dias. E ele fala: de modo nenhum eu lançarei você fora. Mas eu pequei contra ti, eu pequei contra a tua misericórdia. De modo nenhum eu lançarei fora. Mas eu não tenho nada de bom para oferecer ao Senhor. E ele fala: de modo nenhum eu lançarei você fora. Não seja endurecido pelo engano do pecado. Diz o final do versículo 13, onde a gente vê: a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Podemos saber que voz está falando, se é a voz do bom pastor ou se é a voz do acusador. E isso é com base em onde ela está lhe levando. O reconhecimento do seu pecado, de que você é pecador, de que você é falho, que você não merece o amor de Deus e o favor de Deus, para onde está te levando? Está te levando a chutar o balde? Está te levando a perder as esperanças? Está te levando a se deprimir? Atual na nossa vida, não é uma ida até aqui na frente, né? Não é um sentimento passageiro. A marca de um cristão verdadeiramente arrependido é que ele continua se arrependendo dia após dia. E de forma progressiva, ele cresce na graça e no conhecimento. Seja essa progressão lenta, em alguns aspectos, ou rápidas, em outros, isso aí é bem pessoal de cada indivíduo que está na caminhada, ele cresce em santidade, vivendo naquilo que Deus chamou ele para viver. E aí eu queria abrir um parênteses para isso, né? Uma leve exortação, um leve lembrete para cada um de nós. Não devemos comparar a nossa caminhada com a de outros irmãos, né? De fato, pode ser que a gente se desanime quando nós olhamos para nós e vemos que a gente não somos o que deveríamos ser, né? Mas pela obra de Cristo, nós não somos o mesmo que fomos no passado. Assim como o céu, ele anoitece de forma lenta e gradual, mas quando você vê a diferença entre o dia e a noite, assim é com a nossa vida. Quando a gente percebe, acompanha a nossa vida, pouco a pouco a gente acha que nada muda, mas quando a gente olha para trás, somos uma pessoa totalmente diferente de quem éramos.
dê graças ao Senhor, irmão, pelo que Ele já fez em sua vida. E creia para que até essa obra ela seja completa, até que essa obra se complete, ninguém te arrebatará das mãos dEle e nem Ele mesmo lançará você fora. Portanto, concluindo, né, o remédio para no começo da introdução eu comecei justamente falando sobre essas coisas que eram nocivas. Mas agora eu tenho um remédio para cada uma delas. O remédio para a religiosidade é creia. Creia que você não tem como se justificar por si mesmo. Mas Cristo fez isso por você. Você não precisa se justificar porque o próprio Cristo morreu na cruz para te justificar. O remédio para a desobediência é creia, que Ele é infinitamente mais sábio e sabe por quais caminhos você deve andar. Ele sabe o qual deve ser a nossa situação hoje. Por isso que muitas vezes a gente interpreta de forma errada o Salmo 23. A gente acha que nada nos faltará, de forma que a gente pode ter tudo que a gente queria. Mas, na verdade, Ele só promete suprir as nossas necessidades com isso. Quando Ele diz isso, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele está dizendo que se eu não tenho alguma coisa, é porque eu não preciso daquela coisa. O remédio para a murmuração é creia. Que em tudo que Ele fez, em tudo que Ele faz, em tudo que Ele fará. E que Ele é infinitamente digno da nossa gratidão e da nossa devoção. O remédio para a incredulidade é, pasme, crer. Esse crer virá de conhecermos mais profundamente sobre quem Deus é e podemos conhecer cada vez mais a Deus pela sua palavra. Não dê lugar à incredulidade, creia. Que o Senhor abençoe a sua vida e eu agradeço muito pela oportunidade.